frente, Satanás! Sai da frente, Satanás! Gênesis capítulo de número 39 diz assim, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Nós nascemos, nós crescemos, eu já começo as ministrações assim. E quando nós paramos para observarmos a vida, a nossa trajetória de vida, a trajetória de outras pessoas, de outras pessoas, nós percebemos que crises, dificuldades, momentos ruins, é algo que sempre está presente. Ninguém quer passar por crise, ninguém quer passar por momento ruim, ninguém quer passar por dificuldades, porque nós nascemos, crescemos, tomamos ciência das nossas responsabilidades, e uma das coisas que nós mais almejamos são as facilidades, são os sims, são as portas abertas. E como seria bom se a vida ela fosse feita apenas de sim, apenas de portas abertas, apenas de facilidades? Como seria bom? Só que eu sei que eu estou pregando aqui nesta tarde para pessoas que, se você parar para fazer uma análise da sua vida, você vai dizer assim: olha, Regina, na minha vida houve mais dificuldade do que facilidade, houve mais tristeza do que alegria, houve mais crise do que vitória, houve mais angústia do que sorrisos. Porque eu sei que eu estou falando aqui para pessoas, não é todas, mas para algumas pessoas, que a vida, ela não tem sido fácil, que a vida nunca foi fácil. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com diversas pessoas as quais, aleluia, pessoas as quais Deus, Ele fez uma escolha, Deus fez uma escolha sobre a vida delas, mas isso não as blindou, Giovana, das dificuldades. Só que quando nós passamos por crises, por momentos de dificuldade, por angústias, por tristezas, nós temos muitas vezes uma tendência de querermos deixar, aleluia, que sentimentos ruins eles tomem conta de nós. O desejo de desistir surge, o desejo de sumir aparece. Hoje pela manhã eu fui comprar um filme plástico para colocar num bolo que eu levei para o curso de psicanálise que eu faço, que era encerramento do semestre. E eu perguntei ao moço: o senhor tem algo para mim colocar esse filme aqui? Porque eu coloquei em uma vasilha que o bolo ficou alto e não deu para me fechar. Ele disse: olha, aqui a gente tem de tudo, aqui a gente só não tem jeito para a morte. Havia um homem que também estava nesse estabelecimento, que ouviu, e ele disse assim: às vezes a morte é o único jeito. E eu entrei no carro e comecei a pensar acerca daquela frase daquele homem: às vezes a morte é o único jeito. O que ele estava dizendo é que existiam situações as quais, aos olhos de quem as passa, a morte é uma solução. Se existe uma coisa que nós temos como certo, é a morte, porque tudo que nasce, uma hora morre. Só que constantemente nós nos deparamos com pessoas que o seu desejo de morte é por causa das dificuldades as quais elas enfrentam. O seu desejo de morte é devido àquilo que elas não podem resolver. Quando nós folheamos a Bíblia, nós nos deparamos com diversas pessoas enfrentando momentos assim. E talvez este seja o momento o qual você esteja enfrentando.
Talvez esta seja uma sensação que te habite no dia de hoje. Talvez esta seja uma sensação que venha te habitando há algum tempo. Porque eu costumo dizer que a alma humana... Deixa eu ligar aqui o ventilador. Eu costumo dizer que a alma humana... Eu costumo dizer que nós humanos, ou melhorar, que nós humanos, por mais guerreiros que possamos ser, por mais intrépidos, por mais corajosos que possamos ser, todos nós almejamos que um ciclo de luta, que um ciclo de dificuldade, ele cesse. Todos nós almejamos, aleluia, o término de uma fase ruim. Só que existem fases que parece que elas não terminam. Existem fases, aleluia, Sandra, que parece que elas têm a capacidade de se emendarem, de se juntarem, de se unirem a outras fases. E por mais valente que você seja, ei, a tua alma, ela pede um descanso. Sabe por quê? Porque imaginar que a luta não cessa, imaginar que a crise não acaba, imaginar que a tristeza não vai embora, imaginar que o problema não tem um ponto final, ei, para a alma humana é um inferno. É um inferno pensar uma coisa dessa. Se chega literalmente a desejar a morte. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com pessoas escolhidas por Deus, mas que enfrentaram momentos difíceis, e teve pessoas que enfrentaram um momento difícil atrás do outro. Talvez isto seja a fotografia da tua vida. Talvez esses últimos anos eles não estejam sendo fáceis para você. E a tua pergunta para Deus seja: até quando? Escuta, quando eu olho para a vida de José, eu percebo que José era o filho amado de Jacó. A Bíblia diz que ele era amado porque ele era o filho da velhice, mas ele não era o único filho da velhice de Jacó. Então eu percebo que José era um filho qual Jacó, ele tinha aquele denguinho, ele tinha aquele carinho, ele tinha aquela maior identificação. Aleluia. Só que ser amado pelo pai, ser amada pelo pai, ei, não nos blinda, aleluia, das adversidades, não nos blinda das lutas, aleluia. Porque quem é amado, entenda, quem é amado acaba sendo perseguido, quem é amado acaba sendo odiado, quem é amado acaba sendo, aleluia, quem é amado acaba não sendo suportado, aleluia. Porque as pessoas, nós, aleluia, nós humanos, nós temos muita dificuldade de lidarmos com aquilo que alguém tem e que nós não temos. E quando alguém tem algo que eu não tenho, que você não tem, ei, nós temos muitas vezes uma tendência, aleluia, existem pessoas que têm muitas vezes uma tendência de perguntar: por que ele, por que ela e por que não comigo? Aleluia. Talvez, aleluia, eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas desta tarde, amadas pelo Pai, eu estou falando de Deus, só que não blindadas, aleluia, de dificuldades. Eu sei que eu estou pregando aqui nesta tarde por pessoas amadas pelo Pai, escolhidas pelo Pai, mas que não estão blindadas de crises. Eu sei que eu estou pregando aqui nesta tarde para pessoas amadas pelo Pai, mas não blindadas da tristeza, porque viver é correr risco. Só que eu vim nessa tarde, aleluia, te dizer que por mais que você enfrente crises, aleluia, que por mais que você se entristeça, que por mais dificuldades que hajam na tua vida, Deus não te abandonou.